Olá, meu amigo, minha amiga. A mensagem é intitulada Como Não Ir para o Inferno. Vamos ouvir a mensagem ministrada pelo pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Esta mensagem que nós vamos gravar aqui sobre a direção do Espírito Santo tem como título Como Não Ir para o Inferno. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14 e 15, está assim escrito: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Sabemos que muitas pessoas não acreditam que o inferno existe. Mas aqui está bem claro que o inferno existe e é real. E nós podemos também ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 22, nós podemos ver o que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito do inferno. Mateus, capítulo 5, versos 22, está escrito assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É a Bíblia que está falando o que o Senhor Jesus Cristo falou. E ainda nós podemos ler neste mesmo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo tornou falar sobre a existência do inferno. No verso 9 está assim escrito: Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Então, Jesus tornou-se referir ao inferno aqui no capítulo 18 deste Evangelho segundo Mateus. No Evangelho segundo Lucas, também Lucas registrou a existência do inferno no capítulo 10, versículo 15. Lucas, capítulo 10, versos 15. Assim está escrito: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, esse não entra no reino de Deus. Ele torna a repetir ainda, agora mais uma vez, no capítulo 10, versos 15 de Lucas. O que ele estava se referindo lá? É necessário nascer de novo para não ir para o inferno. E aqui no capítulo 10 de Lucas, no versículo 15, novamente aqui a Bíblia falando da existência do inferno. Jesus falou várias vezes. Por isso, o inferno é real. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é a verdade. Lucas 10, versos 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até os céus, descerá até ao inferno. O inferno
é referido em muitos textos também no Velho Testamento. Se nós fôssemos ler, nós íamos ver Provérbios 15, versos 11, Isaías 14, verso 9, Ezequiel, capítulo 31, verso 18, e tantas outras passagens bíblicas que falam sobre a existência do inferno. Aqui nós podemos também, neste livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 21, versículo 8, a Bíblia Sagrada está falando a respeito do inferno. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a pergunta é: como não ir para o inferno? Aqui no texto da abertura, nós vimos que tem que ter o nome escrito no livro da vida. No versos 15 do capítulo 20, que foi lido, ficou claro ali. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para não ir para o lago de fogo, para não ir para o inferno, é necessário ter o nome escrito no livro da vida. Mas como ter o nome escrito no livro da vida? Somente nascendo de Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, ou seja, nasce de novo, nasce da água e do Espírito, ou seja, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo, que revela a palavra de Deus, e o estado da pessoa fora de Cristo, quando a Bíblia Sagrada, então, vai mostrando isso, e a pessoa cai em si e se julga a si mesma. Será que eu vou para o inferno, ou se eu vou ficar aqui na terra, ou se eu vou para o céu? Como é que a pessoa pode descobrir isso? Por isso que a Bíblia Sagrada, ela deixa uma advertência para nós no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 3 ali, nós vamos notar que o escritor desta epístola, ou desta carta, ele se refere no capítulo 2, versos 1 e 2, à necessidade que a pessoa tem de meditar, considerar no que ela está crendo. Veja bem o que a Bíblia diz. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então convém prestarmos atenção, convém analisarmos em que estamos firmados, espiritualmente falando, para sabermos se não vamos ser lançados no lago de fogo. Se é preciso nascer de Deus
para não ser lançado no lago de fogo, porque quando a pessoa nasce de Deus, ela tem um nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas estão confiadas por terem um nome escrito no livro de rol de membros da igreja que ela frequenta. Mas isso não dá garantia para ela não ser lançada no lago de fogo. Se desse garantia, o Senhor Jesus Cristo teria indicado qual seria a religião que daria condição para a pessoa não ser lançada no lago de fogo. Se fosse possível ter uma religião, uma igreja que desse garantia para a pessoa não ser lançada no lago de fogo, Jesus Cristo teria anunciado. E as pessoas então podiam frequentar aquela religião que ele anunciou. Mas o Senhor Jesus Cristo não se referiu a religião nenhuma como meio de se entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo tratou com um grande religioso da época e não deu para este religioso nenhuma religião que ele pudesse ficar livre do fogo eterno, por ter um nome escrito no livro da vida. Este homem, segundo a história, era um homem religioso, cumpridor da lei, príncipe em Israel, e ficou aqui registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, este homem ouviu do Senhor Jesus Cristo como ter o nome escrito no livro da vida para ficar livre do fogo eterno. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de ter te dito: importa-vos nascer de novo. Veja bem que Jesus aqui foi bem claro para com Nicodemos. Ou seja, o que você pratica não vai colocar você no reino de Deus. A sua honestidade, Nicodemos, não vai dar direito para você entrar no reino de Deus. Não te admires, porque você é um homem sincero, um homem religioso, mas é necessário nascer de Deus. Então, para não ser lançado no lago de fogo, é preciso ter o nome escrito no livro da vida. Nascendo de novo, terás o nome escrito no livro da vida. Se é preciso nascer de novo para ter o nome escrito no livro da vida, é necessário saber como nascer de novo. Talvez seja essa a pergunta que você teria para fazer.
como nascer de novo para ter o nome escrito no livro da vida? A própria Bíblia Sagrada responde no capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, no verso 17 e 18, a Bíblia Sagrada diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, para ficar claro que não vem da religião, não vem das nossas obras, o verso 18 mostra quem gera uma pessoa de novo. Está escrito bem claro aí. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ficou claro que nascer de novo é só para quem está em Cristo Jesus. E que o novo nascimento é realizado pelo próprio Deus. Deus dá fé para crermos. Crê no quê? Como é que a pessoa pode estar em Cristo para ser gerada de novo pelo próprio Deus? Que fé? Fé no quê? A Bíblia Sagrada mostra que para a pessoa estar em Cristo Jesus, ela precisa acreditar na promessa que Cristo fez, que está registrado no capítulo 12 do Evangelho segundo João, no versículo 32 e 33. É necessário acreditar nesta promessa que Cristo fez. Ali está escrito: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E dizia isso significando de que morte que ele ia morrer. É necessário acreditar. Claro que é muito difícil para o religioso que está acostumado a acreditar que não vai ser lançado no lago de fogo por pertencer a determinada religião, por pôr em prática alguma prática ensinada pelo homem. Para esta pessoa realmente é difícil acreditar nesta promessa que Cristo fez. Mas nós sabemos que Deus é misericordioso, e quando a pessoa é sincera, quando a pessoa cai em si e reconhece que a religião dela não é suficiente para livrá-la do fogo eterno, e ela clamar a Deus por misericórdia, Deus vai dar fé a ela para ela acreditar que está entre aquelas pessoas que Jesus Cristo atraiu no corpo dele na cruz do Calvário. Só Deus pode nos dar esta fé. A própria Bíblia deixa claro no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, no versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esta fé, para a pessoa acreditar que Cristo a atraiu no corpo dele lá na cruz, esta fé é Deus que dá. Mas ele dá para a pessoa humilde, a pessoa que concorda com aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que é preciso nascer de novo para ter o nome escrito no livro da vida. Que para nascer de novo é preciso estar em Cristo e reconhecer que a religião que ela frequenta não a coloca em Cristo Jesus. É necessário ser humilde.
Quando a pessoa é humilde diante de Deus e concorda com aquilo que Deus fala, Deus dá graça a esta pessoa. Está bem claro na Bíblia Sagrada, no capítulo 5, da primeira epístola de Pedro, no verso 5. Ele diz ali para sermos humildes, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se a Bíblia Sagrada está nos alertando para tomarmos cuidado, para que sejamos diligentes, para que meditemos friamente naquilo que acreditamos, para termos então a certeza de que aquilo que nós cremos não nos coloca em Cristo Jesus. Aí nós vamos clamar a Deus por fé. Fé para crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. Então, veja bem que não pode descuidar de uma situação tão implicante como essa. Ou ter o nome escrito no livro da vida, ou ser lançado no lago de fogo. Vem a pergunta: o senhor, a senhora, já tem o nome escrito no livro da vida? E a pergunta é: por quê? Porque, de repente, o senhor é soberbo, não concorda com aquilo que a Bíblia fala. De repente, és covarde para reconhecer que realmente não és nova criatura. Aí então entra o versos 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Veja a relação aqui. De repente a pessoa está num desses processos aqui e ela então vai ser lançada no lago de fogo. O que a Bíblia registra sobre isso? Ela diz aqui: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a relação aqui, ela tem muitos itens, que às vezes a pessoa está encaixado neles, mas não reconhece. Às vezes a pessoa é uma mentirosa, mas ela não reconhece. Às vezes a pessoa é uma idólatra, mas não reconhece. Às vezes a pessoa é uma feiticeira, mas ela não reconhece. Às vezes é impura, olhares impuros, mas não reconhece. Às vezes é um assassino. Assassino, segundo a Bíblia, não é matar alguém fisicamente, mas é simplesmente falar mal de alguém. Já é um assassinato. Às vezes a pessoa é uma incrédula, não acredita na promessa que Cristo fez. A promessa que Jesus Cristo fez está escrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse que a Bíblia Sagrada é a verdade. E a pessoa não acredita. Ela só acredita nas coisas que lhe interessam.
mas naquilo que não se encaixa, ela quer torcer a Bíblia para o jeito dela. Então, querido ouvinte, convém atentar com mais diligência. Convém parar, meditar e ser sincero consigo mesmo. A religião que eu estou seguindo não me dá certeza de que eu não vou ser lançado no lago de fogo. Quando a pessoa chega a esta conclusão, o remédio dela é clamar a Deus. É aprender de Jesus Cristo conforme Ele mesmo ensinou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, convém concordar com isso e aprender dele. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Oh, que bênção gloriosa quando a pessoa alcança esse descanso espiritual. Ou seja, acredito que Cristo me atraiu no corpo dele e que Deus me ressuscitou juntamente com ele e que eu tenho um nome escrito no livro da vida e que eu estou livre da condenação porque estou em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada dá esta garantia no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 1. Está bem claro ali. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quando se está em Cristo Jesus, fomos gerados por Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe e te conceda a humildade, a sinceridade e o desejo de ser gerado por Deus para ter o nome escrito no livro da vida. É o nosso desejo e o nosso pedido a Deus, em nome de Jesus. Amém.